Salve galera, aqui é o Dimitri e vocês estão no canal Nerdiocracia. E bora novamente elevar o nosso cosmo ao máximo para atingir o zero absoluto e continuar acompanhando o guerreiro da constelação de Cisne na sua incrível jornada. Execução Aurora! Vasco, já no templo de Poseidon, Yoga chega até ao trono do imperador, unindo-se a Seiya e Shiryu, e acaba por ter a sua armadura de cisne feita em pedaços, mas é salvo pela armadura de Sagitário que veste Seiya. No entanto, Yoga veste a armadura de Aquário, conseguindo uma breve resistência diante do poderoso tridente de Poseidon, e unindo forças a Shiryu e Seiya, os cavaleiros destroem um pilar principal, salvando Atena e derrotando Poseidon, trancando ele novamente na ânfora de Atena. E chegando na saga de Hades, no anime, inicialmente Yoga aparece na Sibéria, no lugar onde sua mãe nos deixou para seu descanso eterno. Ele relembra os ensinamentos de Camus, quando três vultos ameaçadores se aproximam. Tratavam-se de Mist de Lagarto, Babel de Centauro e Moses de Baleia, antigos cavaleiros de prata, que agora juraram lealdade a Hades. E após uma breve discussão, Yoga derrota os renegados com um único golpe e decide partir para o santuário. E nos arredores do santuário, ele e Shun se encontram com Shina, Jabu, Nath e Ichi, que guardavam o cemitério dos cavaleiros. Shina oferece resistência no começo, mas deixa eles passarem. Yoga e Shun se espantam ao ver a casa de Ares completamente destruída, devido à luta entre Xion de Ares e Doku de Libra. Yoga e Shun encontram-se com Shiryu, e o trio segue casa por casa até se deparar com a morte de Shaka de Virgem, e com o começo de um confronto colossal entre 6 cavaleiros de ouro. E após a colisão entre as exclamações de Atena, Yoga e os outros cavaleiros de bronze conseguem deter a técnica proibida por Atena. E após a suposta morte de Atena, os cavaleiros de bronze chegam ao templo da deusa, onde encontram o antigo mestre do santuário, Xion de Ares. Xion, que o real motivo por trás das mortes de Shaka e de Atena foi para poderem despertar o oitavo sentido, pois só assim conseguiriam chegar vivos ao mundo dos mortos e enfrentar Ares. Eu não entendi foi nada agora. Para chegar vivo no mundo dos mortos, eles tinham que morrer para viver. Vai entender, né? Então Xion também revela que os cavaleiros renegados só estavam interessados em alertar a deusa sobre a sua armadura, o que seria crucial para a vitória contra Hades. Xion desperta, através do sangue da própria deusa que se encontrava no chão, a armadura de Atena, e deixa os cavaleiros de bronze encarregados de entregá-la à deusa. Após isso, os cavaleiros têm as suas armaduras de bronze restauradas com o próprio sangue de Atena. E chegando no castelo de Hades, Yoga se despede de Camus pela segunda vez, pois as 12 horas de vida que os renegados receberam de Hades acabou chegando ao fim. E logo em seguida, manda de arrasta o espectro Zeus de Sapo, com sua execução Aurora, como castigo por ele ter espancado seu mestre. Já no mangá, Yoga não participa de nenhuma das batalhas pelas 12 casas, chegando junto de Shun somente depois dos embates terem terminado. E quando finalmente chegam ao inferno, após despertarem o oitavo sentido e caírem no buraco que levava ao submundo, Yoga e Shiryu atravessam a primeira e segunda prisão sem problemas, embora não tenha sido mostrado. Já na terceira prisão, Yoga enfrenta e derrota Yuan de Troll, sem nem mesmo dar chance ao espectro de terminar seu nome. Na quarta prisão, Yoga e Shiryu se encontram com Phlegians de Lycaon. Cisne pergunta se precisariam pagar para embarcar na balsa, ao que Phlegias diz que poderiam embarcar gratuitamente como cadáveres. O espectro então derrota facilmente os dois cavaleiros, mas acaba sendo vencido por Kenon de Gêmeos, que agora era um aliado. Já na quinta prisão, Radamanth volta a cruzar os caminhos dos cavaleiros. Kenon se prontifica a enfrentá-los, deixando Yoga e Shiryu se dirigirem para Gildeca. E quando chegam lá,
assistem à queda do Muro das Lamentações, e isso somente no anime, e depois enfrentam o juiz do inferno, Minos de Griffon. Yoga resolve enfrentá-lo, mas tem a sua parede de gelo, que é uma variação defensiva da esquife de gelo, destruída pelo espectro, e acaba sendo preso pela marionete cósmica de Minos. Mas ele estava só fingindo estar sob o domínio do espectro para ganhar tempo para que Seiya e Shun conseguissem escapar. Depois disso, ele contra-ataca com a sua execução Aurora. O juiz do inferno, porém, resiste ao golpe, mas ele acaba sendo morto após pisar na hiperdimensão, pois somente os deuses poderiam atravessar tal lugar. Mas Yoga só sobrevive à hiperdimensão e chega aos Elísios porque seu corpo e sua armadura estavam sendo protegidos pelo sangue de uma deusa. E já nos Campos Elíseos, Yoga surge no instante exato em que Thanatos, deus da morte, pretendia eliminar Seiya e Shun. Atacando com seu pó de diamante, Yoga congela Thanatos apenas temporariamente, sendo rapidamente derrotado e tendo a sua armadura de cisne destruída. Contudo, com um pequeno auxílio de Poseidon, os Cavaleiros de Bronze vestem as armaduras de ouro, mas estas também acabam sendo destruídas. E graças ao sangue de Atena, Yoga e os outros cavaleiros têm as suas armaduras revividas e transformadas em armaduras divinas, e assim conseguindo derrotar Thanatos e Hypnos. E logo depois partem para enfrentar Hades, salvando Atena e auxiliando a deusa a derrotar o imperador do submundo, conseguindo assim deter o grande eclipse. E agora, vamos para o Next Dimension, que é uma continuação canônica do mangá da saga de Hades. Yoga aparece pela primeira vez quando visitava Seiya, em sua cadeira de rodas, mas acaba encontrando Marin protegendo Seiya de Toma, que estava disposto a mandar o Cavaleiro de Pégaso e de Vasco. Ainda sem armadura, Yoga enfrenta o seu mais novo inimigo para proteger seu amigo Seiya, usando o seu pó de diamante. O anjo tenta revidar, porém seu braço acaba sendo congelado. Então, Toma, percebendo a desvantagem, acaba fugindo. Nisso, Marin diz a Yoga que Seiya possui apenas 3 dias de vida. E é nesse instante que Yoga é surpreendido e fica muito preocupado com a chegada dos anjos no santuário. China aparece e diz que vai cuidar de Seiya com Marin. Dito isso, o Cavaleiro de Cisne vai ao encontro de Shiryu na China. E ao chegar em Rosan, ele tenta convencer o dragão a se juntar a Saori e Shun para salvar a vida de Seiya da maldição de Hades. Shiryu, porém, não está disposto a voltar para as batalhas e quer continuar a ter uma vida tranquila. E sem muitas escolhas, Yoga tenta persuadi-lo à força. Lógico que ele tinha que dar uma voadora antes de pedir qualquer favor, né? Nesse momento, Shunrei chega com um bebê no colo. Então, diante do fracasso, o Cavaleiro de Cisne parte sozinho para o Olimpo. Quando ele chega no Olimpo, ele fica perdido e acaba encontrando novamente Toma, que parte para o ataque. E mesmo vestindo a sua armadura de cisne, o Cavaleiro de Bronze acaba ficando em desvantagem. E é nesse momento que Hecate, a bruxa da lua, vem voando e deixa uma mensagem para Ikki, avisando que ele voltou ao passado e saiu imediatamente. Porém, ela acaba voltando e logo encontra Shiryu, que tinha mudado de ideia e negociou com Hecate a bengala de seu mestre, em troca de que ela o guiasse até o lago de Cronos. E dessa forma, todos partem para lá. Mas Toma está em seu encalço e não quer deixá-los fugir. Então Yoga usa seu círculo de gelo para imobilizá-lo, fazendo com que os dois cavaleiros consigam mergulhar no lago e voltar ao passado durante a Guerra Santa anterior. E já estando no caminho entre as casas de Leão e de Virgem, Shun de Andrômeda reconhece que os dois estranhos objetos que caíam do céu eram seus companheiros chegando. E quando chega no santuário, Yoga cai na casa de Aquário, onde é surpreendido pelo Cavaleiro de Ouro em História de Aquário. O Cavaleiro de Bronze conta que veio do futuro, mas Mistório não acredita e logo em seguida o congela. No meio tempo desses eventos, Shijima de Virgem aparece gravemente ferido, trazendo em seus braços uma jovem que diz ser a Atena do futuro. E prestes a tocá-la, Mistória tem o braço direito congelado, se surpreendendo por aquilo ser obra de Yoga. O Cavaleiro de Cisne pede que lhe entregue Atena,
ao que Mystória se recusa, dizendo ao Cavaleiro de Bronze que para isso ele teria que derrotá-lo antes. A luta entre ambos é equilibrada, com Yoga disparando o seu pó de diamante contra Mystória, que anula o golpe sem dificuldades, e contra-ataca com a execução Aurora, ataque que é contido por Yoga, que explica ter visto e aprendido a técnica por meio de Camus de Aquário, futuro sucessor de Mystória. Dessa forma, Mystória parece dar crédito à história de Yoga, sugerindo como teste final congelar a sua armadura de Aquário. E utilizando sua execução Aurora, Yoga consegue o feito, mas acaba perdendo a consciência. E diante da situação, Mystória salva a vida de Yoga e lhe entrega Athena. Mas antes, ele avisa o Cavaleiro de Bronze sobre Iso de Capricórnio. Yoga então parte para a casa de Capricórnio, deixando Mystória cuidando das serpentes emissárias de Odisseu. Já na casa seguinte, a casa de Capricórnio, Yoga enfrenta a resistência de Iso, que impõe ao Cavaleiro de Cisne a condição de provar o seu valor. Sofre com o ataque da Excalibur de Iso, que por sinal, a sua força é superior à força de Shura de Capricórnio. A luta é temporariamente interrompida quando tremores sacodem o santuário. Nisso, Cisne pede novamente a permissão para passar, mas Iso não concorda com a ideia, e direcionando sua espada, se surpreende ao ter seu braço congelado. Diante disso, o Cavaleiro de Ouro questiona Yoga qual é o motivo de não tê-lo ferido antes, ao passo que Yoga responde que jamais iria utilizar o seu poder contra um aliado. E diante da determinação do Cavaleiro de Cisne, Iso se convence e finalmente concede em ceder passagem. E antes de partir, o Cavaleiro de Capricórnio alerta sobre o Cavaleiro de Sagitário, que é tido como o mais terrível do santuário. E por fim, a casa de Sagitário. E ao chegar lá, ele é alvejado no ombro por uma flecha. E procurando a fonte de onde veio o ataque, ele vê o que pensa ser somente a armadura de Sagitário. E contra-ataca com o seu pó de diamante, congelando o traje dourado. Mas o efeito tem pouca duração e uma nova flecha atinge Yoga na coxa. Então, o Cavaleiro de Ouro surge e ridiculariza a tentativa de Cisne em tentar detê-lo com um ar tão insignificante. Yoga olha para Gestalt, cuja metade inferior do corpo era de um cavalo, exatamente como a figura dos centauros da mitologia. Gestalt explica ser uma dádiva concedida por Odisseu. Então, o Cavaleiro de Sagitário conta o amor que ele tinha por Tânia, seu cavalo de estimação que foi de arrasta. E inconsolado, Gestalt suplicou a Odisseu que o trouxesse de volta, o que teve seu pedido atendido. No entanto, porém todavia, como nem tudo são flores, aos poucos Gestalt começou a mudar, até ter toda a parte inferior do corpo transformada num cavalo, a parte que ele acreditava ser de Tânia. E depois da explicação, o Cavaleiro de Ouro sinaliza sua fidelidade a Odisseu, e parece que ele não se importou em virar metade equino. Brincadeiras. Voltando, e novamente o Cavaleiro de Ouro não permite a passagem de Cisne, então Yoga por sua vez faz poucos dos sentimentos de Odisseu, dizendo que a sua obstinação por um morto fazia ele indigno de vestir a armadura de Sagitário, falando sobre Aiolos e Ceia, seus futuros sucessores. E depois disso, ele usa a si mesmo como exemplo, comentando sobre a sua falecida mãe. Gestalt então nega-se a acreditar e reafirma sua lealdade a Odisseu, disparando uma flecha, mas ela desvia de Yoga e atinge a parede, revelando o testamento de Aiolos. Nisso, Yoga menciona que originalmente aquele testamento foi escrito no futuro, mas que de alguma forma Aiolos conseguiu enviar ele de volta ao passado. E sem acreditar, o Cavaleiro de Ouro decide tirar a prova de que aquela criança realmente é Athena, atirando uma flecha contra ela. A flecha é paralisada no ar por Saori, que recobra a consciência, falando diretamente a Gestalt. Ela o tira do delírio que fazia ele crer ter o corpo de um centauro. E entregando a flecha sagrada, Athena novamente perde os sentidos. Nisso, novos tremores abalam o santuário, e Gestalt pede para Yoga que ele se apressasse em levar Athena para ser curada. Já na casa de Ofilco, Yoga finalmente chega na lendária 13ª casa, imaginando se Odisseu realmente iria reviver em seu interior. Yoga começa a sentir todas as suas feridas de seu corpo sumindo, e logo em seguida desaba,
aparentemente num sono profundo. E depois disso, ao acordar, ele se desespera ao perceber que Athena havia sumido. Nesse instante, o Cavaleiro de Cisne fica cara a cara com uma gigantesca cobra, serva de Odisseu, conhecido por suas capacidades de cura. Nesse momento, ele se lembra que Saori sofria por conta do veneno de Samael e que isso o levou até a casa de Ofilco. A cobra então pergunta se o cavaleiro se referia à menina que o acompanhava, revelando que ela tinha se tornado seu lanchinho e que estava dentro de sua barriga. Isso desperta a ira de Yoga, que tenta a todo custo recuperar o corpo de Athena. Porém, nenhum de seus golpes afeta a enorme serpente. A cobra diz que Athena estava a ponto de morrer quando ela foi transportada até seu ventre. Segundos depois, um ovo de casca translúcida sai do corpo da cobra, que volta a seu trabalho de guardar a caixa da armadura de ouro de Ofilco. Depois disso, a tampa da urna se abre, revelando o traje, que logo desaparece. A serpente menciona o fim de seu trabalho e lentamente desaparece. Cisne então imagina se o traje teria ido por conta própria até Odisseu, e se aquilo de fato significaria a ressurreição do 13º Cavaleiro de Ouro. Eventualmente, Shiryu e Shun chegam e Yoga conta tudo o que aconteceu e comenta que Athena deveria ser desintoxicada logo, e sem deixar também de demonstrar sua preocupação também com o relógio de fogo que se aproximava do seu limite de se extinguir. Shiryu demonstra a mesma preocupação, dizendo que se as coisas não mudassem, não poderiam voltar para o futuro, lembrando também que cruzaram o espaço-tempo para salvar a vida de Seiya, e esperando pela chegada de Odisseu, surge Asclépio de Ofilco, o qual diz ter possuído o corpo de Odisseu, ordenando que os Cavaleiros de Bronze saíssem do caminho. Asclépio derrota a todos com o poder de seu cajado, quebrando o ovo no qual Athena repousava, e quando estava prestes a dar o golpe final, é impedido com a chegada de Ikki, e sem perder tempo, Asclépio cobra o favor que fez a Ikki e ordena que o Cavaleiro de Fênix matasse a deusa. Nisso, Ikki diz que mesmo que os céus e a terra virassem de cabeça para baixo, jamais ele iria fazer isso. E diante da resposta, Asclépio perde a paciência e golpeia Ikki, provocando a reação dos demais. Shun, Shiryu e Yoga atacam Asclépio, mas seus poderes não têm efeito. E livrando-se dos empecilhos, Asclépio volta a ameaçar Athena, ao passo que Ikki se levanta, e mesmo debilitado, mostra a arma que ele recebeu do Grande Mestre, a espada matadora de deuses, e é nesse momento que Kyssos surpreende Asclépio. O Cavaleiro de Ouro pergunta por que Ikki estava com a espada, ao passo que novamente ele responde ter recebido do Grande Mestre, e como ele usaria só dependeria dele mesmo. Dito isso, Ikki salta na direção de Asclépio, dizendo que irá mandar ele de arrasta. Nisso, o elmo da armadura de ouro de Ofilco cai, mas Asclépio consegue evitar o golpe. Ikki é derrubado, perdendo a espada de Kyssos, que cai a centímetros do osso de Athena. E pegando a espada, Asclépio está prestes a mandar Athena ir para o mundo do além. Mas nesse momento, ele é impedido pela chegada das armaduras de ouro que protegem a deusa Athena, formando uma barreira dourada. Asclépio fica impressionado, mas a ausência da armadura de Sagitário tornava a defesa ineficaz. O Cavaleiro de Ofilco entra no círculo e golpeia as armaduras, e quando finalmente ia completar seu objetivo contra Athena, a flecha da deusa, disparada por Tenma, surge e atravessa Asclépio, e gritando em agonia, Asclépio solta as escamas do seu corpo, aparentemente se regenerando. E é nesse momento que o real poder da flecha se manifesta. As armaduras de ouro voltam a fechar o círculo ao redor de Athena e Asclépio, direcionando seus cosmos para a flecha, expulsando assim a alma de Asclépio do corpo de Odisseu. E mesmo de volta, Odisseu afirma que Athena deveria morrer, apontando a destruição caótica como razão. Usando seu báculo, Odisseu faz Athena despertar, voltando assim a ter o corpo que ela possuía antes. Nesse momento, Odisseu se apresenta formalmente e, apontando a espada de Kyssos para Athena, diz para ela que se preparasse para ir para a Terra dos Pés Juntos, e indicando o relógio estelar, bem como a inevitável destruição de tudo, Odisseu diz que se Athena sumisse dessa era, tudo voltaria ao normal. Nisso, Saori diz compreender o sofrimento de Odisseu e pede desculpas, segurando a lâmina de Kyssos.
aponta para sua própria garganta. Ela continua dizendo que mesmo que Odisseu viesse para matá-la, ela veio preparada para morrer. Odisseu fica impressionado e pergunta se a deusa faria isso para salvar a vida de um mero humano. Saori explica que Seiya se tornou um escudo para ela e que para desfazer a maldição da espada de Hades, ela estava ali disposta a tudo. Odisseu acha isso um absurdo, dizendo que os cavaleiros existem para protegê-la como servos. Ouvindo tudo isso, Saori lamenta e fala para Odisseu, dizendo nunca ter visto seus cavaleiros como servos, chamando eles de companheiros e amigos, que vêm lutando junto dela para proteger o amor e a justiça na Terra. Palavras que emocionam Ikki, Shiryu e Yogi-Shun, e tomando a espada de Kizos, Saori corta a própria garganta, para o desespero dos Cavaleiros de Bronze. Com esse ato, Odisseu fica impressionado com tamanha determinação, mas se pergunta como fazendo aquilo ela salvaria Seiya. Nisso, a pulseira de flores de Saori e dos Cavaleiros de Bronze começa a se desfazer e se entrelaçar, se estendendo até os céus. Odisseu interpreta aquilo como uma corda salvadora, e tomando Athena em seus braços, voltou-se aos cavaleiros, mandando que eles se levantassem e levassem Athena embora. Os cavaleiros se recusam, dizendo que ainda não salvaram Seiya, mas Odisseu diz para todos que confiassem na atitude de Athena, falando que prestaria os primeiros socorros, mas que ele não sabia se Athena iria sobreviver, mas que Ikki e os demais seriam capazes de proteger Athena até o fim. E Ikki, com um sorriso, agradece a Odisseu, e diante disso, todos se agarram à corda feita com as pulseiras de flores, agradecendo por terem conhecido Odisseu, chamando ele de o cavaleiro mais grandioso na história dos cavaleiros de Athena. Já quando chega o julgamento de Apolo, Yoga, Shiryu, Shun e Ikki, acompanhado de Athena, vão até o Templo da Lua. Artemis os recebe e pergunta se a sua irmã estaria preparada para receber a sua punição, sentenciando ela a um período de 1000 anos na prisão da Rocha do Olimpo. E voltando-se aos Cavaleiros de Bronze, diz que eles seriam destituídos de seus títulos e aprisionados na prisão lunar durante 100 anos. Diante disso, Athena se manifesta por seus cavaleiros, dizendo achar uma punição muito dura, ao passo que Artemis manda ela ficar de boas, pois as suas ações levaram os céus e a terra à beira da destruição, e ela ainda diz que se aquilo chegasse aos ouvidos do seu irmão mais velho, ele jamais a perdoaria. E é nesse momento que surge Apolo, dirigindo-se a Artemis, o deus do sol, acha que a sua punição é leve demais, e falando com Athena, Apolo sentencia ela a servir como serva durante um período de 3000 anos. O santuário seria incinerado e os cavaleiros todos exterminados. E é quando Seiya aparece, livre da maldição da espada de Hades. É então que Apolo perde a paciência e Yoga, Athena e os demais desaparecem, voltando para a Terra com as suas memórias apagadas. E agora, se tratando das habilidades de luta, Yoga consegue emanar um ar tão frio quanto a do seu mestre Camus. Ele é um poderoso cavaleiro de bronze, cujo poder cresceu tanto a ponto de estar no mesmo patamar que os cavaleiros de ouro. O Cavaleiro de Cisne, junto de seus companheiros, são intitulados os Cavaleiros da Esperança, pois eles sempre irão se levantar de novo para lutar em nome de Athena. Sendo discípulo de Camus, Yoga herda de seu mestre suas técnicas de manipulação de gelo e sua personalidade fria, sendo o membro mais calmo e frio entre os 5 Cavaleiros de Bronze. E é o fato de ele ter vencido vários inimigos poderosos no decorrer de sua jornada que é considerado tão poderoso quanto um Cavaleiro de Ouro. Vemos isso quando ele rivaliza posteriormente ao vencer Isaac de Kraken, Hagen de Merak e uma história de Aquário, e é claro, superando o seu mestre Camus, que o reconheceu como um verdadeiro cavaleiro e futuro detentor da armadura de Aquário. Agora, abordando um pouco mais sobre o domínio do Cosmo, sendo um cavaleiro de Athena, Yoga utiliza o Cosmo como sua fonte de energia principal, e mesmo sendo um cavaleiro de Athena, ele detinha um controle maior que a média. Isto é percebido visto que o próprio santuário enviou ele para eliminar todos os outros cavaleiros de bronze. Isso acontece no mangá, tá? Só nisso já dava para ver como ele era forte.
ele utiliza seu cosmo para baixar a temperatura do ambiente ao seu redor e utilizar suas técnicas de congelamento, tendo um alto grau desse poder, ultrapassando os limites de sua patente. E conforme a sua evolução continua na série, ele acaba se tornando uma potência, já que ele conseguiu lutar e superar vários guerreiros poderosos. Já sobre o sétimo sentido, mesmo sendo um cavaleiro de bronze, Cisne possui domínio completo do cosmo, o que dá para ele grande resistência física, vitalidade, estamina, velocidade e força sobre-humana, e muitas vezes habilidades superiores até mesmo as dos Cavaleiros de Prata. Ele despertou seu sétimo sentido no decorrer da saga das 12 casas, podendo controlá-la cada vez melhor à medida em que ele evolui. Porém, ele ainda não domina sua essência, mesmo estando em um nível bem próximo. Já no Arayashiki, Yoga pode manter perfeitamente seu estado animado e racional mesmo após a morte, demonstrando poder sobre o oitavo sentido, o que permite aos mortos se movimentarem livremente no submundo. Ele despertou esse sentido quando entrou no inferno com seus demais amigos, e sobre sua inteligência, seguindo os passos de Camus, ele também é um bom estrategista, com facilidade para observar os pontos fracos do adversário e aproveitá-los de diversas maneiras para obter vantagem em batalha. Ainda que perca a cabeça algumas vezes, Yoga mantém uma atitude fria, que lhe dá controle e vantagem emocional sobre o inimigo. Sendo um conhecedor de várias mitologias, isso o proporciona vantagens competitivas em determinadas batalhas, podendo até mesmo descobrir a base das técnicas adversárias envolvidas com a própria mitologia. E em relação às suas capacidades e aptidão física, é devido ao seu treinamento como cavaleiro que domina o frio que ele se tornou imune a seus efeitos, superando Isaac e chegando a um nível próximo de Camus. Em batalha, ele demonstra grande vigor e resistência, resistindo a vários tipos de ataques, principalmente aqueles que baixam a temperatura, buscando superar o seu frio. Na batalha contra Camus, ele conseguiu se manter ao mesmo nível que seu mestre em poder congelante e posteriormente superar Isaac e resistir e contra-atacar com êxito em Minos de Griffon, bem como também poderia ter vencido uma história de Aquário se ele quisesse. A sua velocidade também é um trunfo, que foi reconhecida por Milo nas 12 casas e também como vimos na luta contra Minos, e sua velocidade está bem próxima à velocidade da luz, uma vez que ele consegue surpreender seus inimigos e ganhar suas batalhas fazendo uso de sua velocidade. Ele também possui domínio sobre o gelo, como todos os cavaleiros que dominam o ponto de congelamento. Possui também a capacidade de criar gelo ao congelar a água existente no ar. E por fim, o domínio sobre o zero absoluto. Yoga possui a capacidade de controlar as temperaturas do ponto de congelamento dos átomos. É capaz de empregá-lo nas suas técnicas esquife de gelo e execução aurora. Assim, ele poderia lutar em um patamar igual a um cavaleiro de ouro e ainda congelar suas armaduras completamente com o zero absoluto, mesmo apesar das mesmas serem banhadas pelo sol continuamente desde os tempos mitológicos. Ele também é capaz de resistir ao zero absoluto quando utilizado contra ele. E por fim as suas técnicas, que são pó de diamante, círculo de gelo, trovão aurora, golpe congelante, turbilhão de gelo, esquife de gelo e a incrível execução aurora. E se eu esqueci de alguma técnica aqui, pode dar um salve aí para ajudar a lembrar. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção e até a próxima.